E estávamos ontem conversando como que essa igreja que começou. Eu, pastora, nós congregávamos na igreja matriz, em Barra do Piraí, ali na Moreira dos Santos, e nós tínhamos lá uma diaconisa muito querida, tia Nilma, não sei aqui se muitos, acho que alguns irmãos apenas aqui lembram dela. E a tia Nilma, ela tinha um projeto que ela levava aquilo no peito e na raça, que era pegar legumes nos mercados, e aquele finalzinho de feira, né? E aí ela levava aquilo para a igreja, separava os melhores e fazia um sopão. Toda segunda-feira, por anos a fio. Aquilo ali é perseverança. Ela só parou por circunstâncias de saúde, enfim. Mas ela fazia aquilo e ela também tinha o hábito de visitar pessoas em hospitais. E um belo dia ela foi fazer uma visita na Santa Casa, e ela se depara com uma senhora, onde a neta tinha nascido prematuramente e estava na UTI. E aí ela conversa com aquela senhora, e aí pega o endereço, nome, endereço. E essa senhora morava no chalé. E ela lembrou de mim, por morar em Santa Anésia. Ela disse: irmão, nós conheci uma senhora lá do chalé, ela está com a neta assim no hospital. Você não quer fazer uma visita para ela? Eu falei, claro, me dá o nome dela, localização direitinho, que eu vou lá. E assim eu fiz. Cheguei na casa da dona Tereza. A casa é ali, a gente, perto da nossa igreja, seguindo o sentido Piraí, tem aquela primeira entrada à esquerda, onde mora ali o Cebola, onde morou a Jaque, onde mora a Janete, onde mora a família da Jaque ali. E era uma casinha lá no fundo, uma casinha de madeira muito simples. Não sei se a Tereza lembra da dona Tereza. Era uma casinha muito simples. E ali nós começamos eu me apresentei e ofereci a ela um tempo de oração. E começamos a orar. E aí eu passei a fazer isso com frequência. Fomos ali várias vezes orar, só que essa oração começou a tomar forma. As pessoas começaram a chegar para a oração e ali eu vi a necessidade de começarmos a pregação da palavra. Porque agora já não era apenas uma oração pela neta, mas agora era um momento de pregação da palavra por causa das pessoas que estavam chegando. E eu me lembro que uma das primeiras, depois da família dela, que eram poucas pessoas, eu conheci o querido irmão Toninho, e depois eu conheci a Janete. Então, Toninho e Janete são os precursores dessa igreja, os precursores dessa obra. Janete, levanta a mão aí. Acho que é melhor você ficar de pé, que só levantar a mão ninguém vai ver, não. A Janete, pode sentar, querida, obrigado. Toninho e Janete foram os precursores dessa obra, junto comigo. Começamos ali um trabalho, pregamos o evangelho, era uma casa simples de chão batido, parede de bambu, madeira revestida com plástico, e ali Deus operou. Janete foi curada, experimentou a cura ali naquele lugar, e ficamos ali por alguns meses, poucos meses, e depois a coisa começou a crescer, a igreja começou a tomar forma. E eu comentei com o pessoal, nós precisamos sair daqui, porque a gente precisa de um tempo a mais de independência e não atrapalhando as pessoas, porque culto em casa atrapalha, irmãos. E aí surgiu, então, a oportunidade de alugarmos, onde a gente hoje fala que é na Marlene, que é exatamente em frente à saída, hoje funciona uma lanchonete ali, uma sorveteria, alguma coisa, mas era muito pequenininho, muito pequenininho. E aí nós alugamos ali, irmãos, que alegria. Saímos da casa, deixarmos de atrapalhar as pessoas, e agora só atravessar a rua, e a gente tinha ali um aluguelzinho, um banheiro que se entrava de frente, tinha que sair de costas, não podia virar dentro do banheiro, mas nós tínhamos ali um púlpito que nós ganhamos, tínhamos uma caixinha de som muito simples, um microfone de karaokê,
E aí nisso começa a chegar gente. Aí nisso chega Sueli, chega Darli, chega Igor, chega Tatiana. E ali a gente já monta o primeiro grupo de louvor. Igor e Tatiana. Cantando na caixinha de karaokê. E não posso me esquecer desse detalhe. Chega junto nessa época um garoto que era apaixonado pelo Lázaro. Quem sabe quem é? João Vitor. O João Vitor era desse tamanhozinho, gordinho, ele parecia uma bolacha. Né, Larissa? E ele cantava fino. E ele ensaiava, a Terezinha falava assim, eu não aguento mais esse menino cantando Lázaro em casa. E aí, quando botava o playback do Lázaro, ele cantava, a minha vida é do mestre. Ele era pequenininho, já gostava de louvor. E junto com ele a Larissa. A Larissa tinha 13 anos de idade. 13 anos. Era isso, né, Larissa? 12 para 13 anos. E aí a igreja, então, começa a crescer, o povo começou a chegar. A gente já não tinha mais espaço. Primeiro culto de inauguração, já tinha gente na rua ali, quase em frente à casa do Ageu. Já tinha gente na rua. Gente, nós temos que sair daqui. E agora, vamos sair para onde? Ficamos ali na Marlene por 3 ou 4 meses, e aí Deus preparou ali o Seu Jorge, onde nós ficamos por 17 anos. E quando nós chegamos ali no Seu Jorge, aquele lugar não tinha nada, você deve ter visto aqui no vídeo, uma foto, Diácono Alcides ali com um cavalete, era a única coisa que tinha, era um telhado e as paredes e mais nada, não tinha divisória, não tinha nada. Era uma caixa d'água que tinha lá atrás, onde funcionou a cozinha por muitos anos. A gente tinha que desviar da caixa d'água. Era uma caixa d'água de 1000 litros, enorme. E a gente foi construindo, as coisas foram acontecendo, as pessoas foram chegando, e Deus sempre abençoando. E depois chegou um certo tempo em que a própria palavra de Deus já disse que nós sairíamos, você viu aqui, em julho de 2024, a palavra de Deus, não fomos nós, e aí é o cumprimento daquilo que Pedro ouviu de Jesus, que eles pescaram a noite inteira, não pegaram nada, e Jesus fala assim, ó, lança a rede. Então Pedro diz para Jesus, sob a tua palavra, nós vamos lançar a rede. Então, sob a palavra de Deus, nós saímos de lá. Não foi, a gente fala, estava muito apertado. Irmãos, nós convivemos por 17 anos ali. Almas foram salvas, pessoas foram curadas, pessoas foram transformadas. Foram 17 anos naquele lugar e nós só saímos dali porque foi sob a palavra de Deus, sobre uma palavra profética. Vocês viram o pastor Mazinho ministrando essa palavra sobre a igreja, sobre a nossa vida. Então, o Senhor preparou esse lugar. E nós, em 18 anos, completando 18 anos, estamos completando a maioridade. E muitas coisas nós temos aí para viver. Eu estou fazendo aqui um breve retrospecto de muitas coisas que nós fizemos. Foram muitos retiros de carnaval, foram muitas orações, foram muitas visitas, foram muitas ações sociais, foram muitos trabalhos, muitos irmãos que estão aqui abraçaram essa obra e viram as coisas acontecerem. Com muita alegria, nós saímos para evangelizar pessoas, para entregar alimentos, enfim, para fazer a obra de Deus. E Deus tem feito essa obra prosperar. E o texto de Apocalipse 21:5, que é o texto base do aniversário da igreja, onde a palavra diz, vejam, faço novas todas as coisas. A palavra de Deus não está dizendo que Deus fará. Eu farei. Não, eu faço. Eu estou fazendo. E ele diz, vejam. Bota o texto para mim, por favor. Ele diz, vejam, ou seja, prestem atenção. Eu estou fazendo coisas novas. Irmãos, nós estamos celebrando 18 anos de oração, de muitas orações, de muitos milagres,
de muitas curas, de muitas transformações, vitórias, batalhas, mas, sobretudo, a fidelidade de Deus. Se não fosse Deus, não estaríamos aqui. Não somos nós. Não temos a menor capacidade de sustentar a nossa própria vida, quem dirá a vida de alguém. Então, é a fidelidade de Deus que traz sobre nós esse crescimento e o cumprimento desse tempo, dessa palavra. Então, o texto de Apocalipse 21, 5, diz assim: aquele que estava sentado no trono disse: vejam, faço novas todas as coisas. Em seguida disse: escreva isto, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. Queridos, quando eu menciono todas essas coisas, quando eu faço esse retrospecto, não é para a gente ficar olhando para trás, mas é na esperança da renovação daquilo que Deus vai fazer. Ele está dizendo: vejam, faço novas todas as coisas. Ou seja, 18 anos tem espaço para Deus fazer novas coisas. Tem espaço para Deus realizar dos seus feitos. E aí ontem, pastor Alex estava falando sobre os 18 anos, que venham mais 18, e aí rapidamente eu fiz as contas. Irmãos, eu vou estar com 70 e tanto, daqui a 18 anos. Eu falei: Senhor, se eu tiver igual a pastora Elza, firme igual a pastora Elza, eu acho que dá para segurar mais um bocadinho, mas aí já vai ter que ter outros pastores. Eu falei: Deus, isso assusta a gente, né? Porque eu confesso para os irmãos, quando eu tinha lá os meus 30 e poucos, quando começamos a igreja, eu não imaginei, 30 e pouco não, 2008, 30 e um bocadinho. Eu não imaginei que eu fosse chegar aqui hoje. Nem nas minhas melhores versões eu imaginei que hoje nós estivéssemos aqui. Eu estivesse aqui hoje pregando o Evangelho, falando do amor de Deus para vocês, e estando aqui, quem dirá daqui a 18 anos? Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Então, quando a gente olha para o passado, a gente faz um retrospecto sobre aquilo que Deus já fez, mas nós precisamos olhar com esperança para aquilo que Deus ainda fará. Por quê? Porque Ele está fazendo. O reino de Deus, ele é dinâmico, ele não para. Eis que eu faço novas todas as coisas, eu estou fazendo novas todas as coisas. Então estejam atentos, porque a dinâmica do reino de Deus, ela não para. A dinâmica do reino de Deus, e o que declara Apocalipse 21, 5, é que a igreja de Cristo, na época que João escreve esse texto, ela estava vivendo momentos gloriosos, espiritualmente falando, mas ela estava vivendo momentos de perseguição, porque já era quase o final do primeiro século da era cristã, e a igreja estava sofrendo perseguições. Mas o Senhor ainda estava falando através do apóstolo João, dizendo: eis que faço novas todas as coisas. Mesmo no tempo da perseguição, mesmo num tempo onde Jesus já havia morrido e ressuscitado há muito tempo. Então a igreja, ela é encorajada através dessa palavra de João, porque a igreja estava sofrendo. A igreja estava padecendo, a igreja já estava deixando de acreditar em muitas coisas. Então vem a palavra do Senhor como um alento e encorajamento para a igreja. Eis que faço novas todas as coisas. Aquilo que é perseguição, Império Romano quer acabar com vocês, vão destruir, vão matar a muitos, já mataram quase todos os apóstolos, só falta João, que será o único que vai morrer de morte natural. Mas padeceu todas as aflições que um apóstolo poderia padecer.
Então, agora, uma palavra de alento. Tenham fé. Eu vou fazer novas todas as coisas. Eu vou fazer tudo de novo. Eu vou fazer as coisas acontecerem. Essa palavra, queridos, não é apenas uma palavra para a eternidade. É claro que o texto do Apocalipse, João está falando sobre a Nova Jerusalém, sobre uma palavra para a eternidade. Nós temos que nos preocupar, sim, com a eternidade, porque se nós não vivermos aqui dignamente, em santidade, nós não herdaremos a eternidade. Então, precisamos, de fato, nos preocupar com a eternidade. Mas essa palavra, ela revela muito mais o caráter de Deus do que aquilo que nós queremos como eternidade. É o caráter de Deus dizendo, olha, eu vou cuidar de vocês. Porque quando ele diz, eis que faço novas todas as coisas, ele está dizendo para nós, a minha bondade, que faz parte do meu caráter, faz com que eu cuide de vocês. E é o que nós precisamos para continuar vivendo, para continuar lutando. E você que faz parte da história dessa igreja ou de alguma igreja, celebre o passado da tua igreja, tudo que foi construído, as pessoas que construíram a igreja, mas também celebre olhando para o futuro. Não podemos ficar no passado olhando e dizendo, isso funcionava, isso... Irmãos, as coisas mudam. As coisas mudam. O pior, eu ouvi um pastor dizendo, muitos não gostam dele, mas eu gosto de ouvi-lo, ele é um cara muito polêmico, mas eu gosto de ouvi-lo, tiro o que é bom e o que não é, eu descarto, que é o Caio Fábio. Foi uma referência no mundo evangélico nos anos 80. Mas eu gosto muito de ouvi-lo. E ele disse uma coisa muito interessante. Ele falou assim, eu nunca, guarde isso, que isso é muito poderoso, irmãos. Eu nunca volto naquilo que foi bom para mim no passado. Porque o que foi bom no passado não será igual agora. As pessoas mudam, as coisas mudam, os sentimentos mudam. E aí o que acontece? Eu me decepciono com aquilo. E aí eu acabo dizendo, era muito bom lá atrás, mas hoje... E é uma pura verdade. Nós não podemos viver no saudosismo de que a nossa igreja no passado, ou a igreja que a gente já fez parte, ou a igreja que a gente está, era uma igreja naquela época Deus fazia, antigamente havia... Queridos, antigamente faz parte do passado. O que Deus já fez faz parte do passado. Nós precisamos olhar para o futuro. E aí a gente fala, mas antigamente os pastores, antigamente as irmãs do ciclo de oração. Irmãos, antigamente já não existe mais. O que existe é o presente. E é esse presente que vai moldar o nosso futuro. É ele que vai ditar como é que vai ser o futuro da igreja, o futuro da nossa família, da nossa própria vida. Eu não posso ficar preso a um saudosismo, a uma memória que já está com bolor, que já está cheirando mofo, porque foi bom se você viveu, amém, se você não quer mais, você não viveu, não tem problema, mas você não vai conseguir viver mais aquilo. Viva o presente para estruturar o teu futuro. Arrume o teu presente. Pare de pensar naquilo que já ficou para trás. O casamento, a casa era assim. Eu conheço uma pessoa, e eu acredito que seja muito ruim, você um dia ter sido rico e depois ficar pobre. Eu acredito, que eu nunca experimentei isso, ser pobre e ficar rico, deve ser muito bom. Você sair da pobreza e ficar rico. Você poder ter uma casa melhor, ter um carro melhor, dormir
e não se preocupar com a conta que tem para vencer no dia seguinte, está tudo certo, cai na conta, já paga, tem saldo, você não se preocupa com nada. Deve ser muito bom, eu não sei. Mas o contrário deve ser muito difícil. Você ter sido rico, muito rico, e, de repente, você fica pobre. Porque a empresa foi mal administrada por alguém, ou porque alguém botou o dinheiro fora. E aí e nesse caso especificamente que eu estou falando, aí você começa a ver uma mansão da época da riqueza se deteriorar, porque ninguém mais tem dinheiro para fazer manutenção naquela mansão. As compras que chegavam, caixas e caixas, hoje chegam em sacolas. As mesas de jantar, que hoje só tem a mesa, carcomida já de cupim pelo tempo, que sobre ela tinha todo tipo de comida, as melhores possíveis, hoje não mais. Era uma mesa repleta de pessoas, 10, 12 pessoas, hoje mal 2 pessoas. E aí, o que eu estou falando especificamente desse caso, é alguém que olha para trás e diz assim, essa casa aqui já foi palco disso, ou palco daquilo. No passado, a gente fazia isso, não fazia conta de nada. Queridos, que qualidade de vida um indivíduo desse terá se ele está preso ao que já passou? Agora me resta arregaçar as mangas, voltar para o mercado de trabalho, conquistar o meu salário, conquistar o tempo perdido, recuperar o tempo perdido, para agora ter uma vida digna, porque o tempo da riqueza já passou. A igreja não é diferente. Muitas vezes nós vivemos, e a igreja ela também tem fases. A igreja ela tem momentos que ela está super avivada, onde as coisas acontecem, mas existe um momento em que a igreja passa por um certo esfriamento. É claro que a gente não pode se acomodar. Eu estou dizendo da gente ficar apegado ao passado e não olhar para o futuro, porque a gente está sempre preso, tem uma âncora prendendo a gente no passado. O avivamento e a santidade é algo que eu e você que estamos aqui precisamos buscar e não ficar lembrando do que aconteceu. Não ficar lembrando do pai que orava, da mãe que orava, do pastor que era isso. Nós agora estamos vivendo numa nova época. Estamos vivendo um novo tempo. Então Deus só fará algo novo se a gente não tiver com a cabeça no velho, na coisa do passado. Se a gente ficar o tempo todo martirizando o passado, Deus não conseguirá fazer algo novo. Então ele está dizendo, eu faço coisas novas. Vejam, percebam, abram os olhos e vejam que as coisas estão acontecendo. Será que nós estamos realmente prestando atenção, como eu falei aqui ontem de uma pessoa que eu vi num vídeo dela, será que nós estamos de fato prestando atenção que hoje a gente tem uma estrutura muito melhor do que há um ano atrás? Que hoje a gente tem na nossa mesa um alimento que a gente não tinha há 4 anos atrás? Será que hoje a gente consegue perceber que a gente tem uma saúde melhor do que do passado? Ah, pastor, eu não estou com saúde boa, mas talvez você esteja melhor em muitas outras coisas. Precisamos perceber que nós estamos evoluindo, crescendo, amadurecendo, estamos avançando, porque Deus está fazendo coisas novas. Ontem, eu conversando com a Janete e com a Jane, eu disse para ela que esse meu novo desafio com a balança, por favor, esse meu novo desafio com a balança, que eu comentei com os irmãos aqui, que eu estou numa luta com a balança, Roberto. Sabe aquela luta?
Ela olha para mim, eu olho para ela e a gente fica assim, meio estranhando um com a outra. Eu comecei, obrigado, Preto. Eu comecei a buscar emagrecer, que eu falei, eu não quero mais ter dificuldade para calçar sapato, não quero ter mais falta de ar por causa de peso, não quero. Decidi, não quero, irmãos. Chega, está me fazendo mal. E aí eu fui no médico, o médico falou assim, ó, você resolve, tu vai morrer do coração, já deu um problema. E aí comecei a estabilizar tudo, estabilizou glicose, colesterol, está tudo estabilizando. Comecei lá nos 115, baixei para 112, e essa semana eu entrei na casa dos 104. A gente precisa tomar uma posição, uma decisão sobre aquilo que nós desejamos e sobre aquilo que Deus quer fazer. Deus quer fazer algo novo, Deus quer fazer algo diferente. O que é que nós estamos fazendo para que esse algo novo aconteça? O que é que nós estamos fazendo para que Deus realize os teus feitos em nós? Ah, eu quero viver. Irmãos, mas eu estou comendo errado. Eu não durmo à noite. Eu troco a noite pelo dia. Nem trabalho de turno. Troco a noite pelo dia. Deus quer fazer coisas novas, mas a gente está fazendo tudo errado. Como é que Deus vai fazer algo novo? Ah, eu quero prosperar financeiramente, mas eu não consigo guardar um centavo, porque eu não tenho controle financeiro. Então Deus está nos chamando para fazer, cada um fazer a nossa parte, para cada um entender que para o algo novo acontecer, nós temos que estar inseridos no contexto da palavra de Deus e praticar essa palavra. E aí a gente chega em 18 anos da igreja, como é que a gente está? Pulsando? Ou sentado na cadeira dizendo assim, já fiz a minha parte? Como é que está a nossa visão? Sobre a vida, sobre o mundo? Nada contra, irmãos, o que eu vou comentar aqui, nada pessoal, mas eu fico vendo jovens, homens jovens senhores, de 40, 50 anos, que falam assim, vou me aposentar e não vou pregar mais um prego para ninguém. Então tem que pedir para morrer, irmão. Me perdoe se tem alguém que pensa assim, mas é a minha opinião. Já fiz a minha parte, já contribuí com a minha parte para o governo. Irmãos, Deus quer fazer coisas novas. Deus quer pegar agora a tua experiência, a tua maturidade, e quer usar isso. E aí a gente está fazendo o quê? Tentando parar. Já fiz a minha parte. Chego na igreja, sento e falo, se não for fazer mais nada, já cumpri, deixa que os mais jovens façam. Faz isso não, irmão. Se você olhar na Bíblia, fala das mulheres darem conselhos para mais jovens. Você pode não pegar no pesado, mas nós precisamos dar conselhos, orientar, instruir. Porque como eu lamento não ter tido na juventude pessoas com experiência para me orientar. Então, se você é mais experiente, use a tua experiência naquilo que Deus te deu para instruir os mais jovens. Se nós queremos que Deus continue falando, que Deus continue fazendo coisas novas, então nós precisamos dizer, Deus, eu quero fazer parte disso. Eu não vou ficar fora disso. E o mesmo Espírito que ungiu e que abençoou esta igreja há 18 anos, ele continua derramando óleo fresco. Ele continua derramando óleo novo sobre aqueles que permanecem disponíveis. O óleo fresco é derramado sobre aqueles que permanecem disponíveis, sobre aqueles que deixam o óleo escorrer sobre a sua cabeça. Queridos,
O óleo, ele só envelhece quando ele fica armazenado. Não adianta você ter óleo na tua casa, ou melhor, óleo na tua vida, e esse óleo está armazenado. Óleo armazenado envelhece. Óleo armazenado não serve para nada. Nós precisamos estar na presença de Deus para que esse óleo novo esteja sobre nós todos os dias.